Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a famosa licença não remunerada. O que acontece? Eu tenho alguns colegas aí de profissão que têm me ligado bastante, principalmente alguns que não são da área trabalhista, para perguntar como fazer a famosa licença não remunerada. Algo que tem sido objeto de muitas relações trabalhistas aí no mundo contemporâneo, porque nada mais normal do que a interação entre países conforme a gente tem esse adiantamento da globalização. Como fazer a licença não remunerada? Primeira coisa, a gente não pode confundir a licença não remunerada com as licenças comuns que a gente sempre teve na legislação trabalhista, quais sejam, por exemplo, licença maternidade, um afastamento por alguma doença, alguma coisa desse tipo, que por sua vez vai ensejar os pagamentos normais ou as indenizações devidas aí conforme sempre teve previsto na legislação. A licença não remunerada, como o próprio nome já diz, não vai haver a contraprestação do empregador e também não vai haver, aqui seria a remuneração, e também não vai haver atividade laboral do empregado. Como isso acontece? Via de regra, o empregado ele faz uma solicitação formal de modo expresso, inclusive ele tem que justificar qual é o motivo dessa licença não remunerada. Ou seja, vai fazer uma cartinha lá, um e-mail, alguma coisa nesse sentido, informando o empregador quanto tempo ele precisa ficar ausente, qual a data de início, qual a data do término e o porquê. Normalmente é o famoso ano sabático, alguma coisa, algum tempo que a pessoa vai se dedicar a algum mestrado, a um doutorado, alguma coisa nesse sentido voltado mais à própria profissão. Esse é o caminho mais comum aí desse tipo de licença, mas também poderia ser por qualquer outro motivo, às vezes até mesmo uma viagem de cunho pessoal. A questão é simplesmente o empregado fazer essa solicitação e, por sua vez, o empregador tem que aceitar esse tipo de situação, ou seja, um comum acordo entre ambas as partes. Normalmente são situações que estão envolvidas com o trabalho. Por quê? Porque o empregador tem que enxergar uma vantagem em conceder esse tempo de ausência para o empregado. Então, normalmente, se ele for estudar uma língua ou for concluir um mestrado, um doutorado, algo nesse sentido, com certeza o empregador vai enxergar que esse colaborador, retornando à sua atividade normal, vai continuar contribuindo com a empresa, às vezes até melhor do que foi. Então é por isso que esse instituto vem sendo utilizado principalmente pelas grandes empresas, grandes escritórios. É uma coisa comum que vem acontecendo, coisa que não era uma situação normal na vida aí de nós advogados, principalmente aqueles que integram grandes organizações aí em São Paulo, enfim, nas grandes capitais. O que é importante também o empregado ter um cuidado, colocar nesse documento como será o seu retorno para a instituição a qual ele trabalha. Ou seja, garantir o mesmo cargo, garantir o mesmo salário, garantir as mesmas condições de trabalho. Isso é bem importante por conta na verdade, por óbvio, ele vai querer se respaldar do seu retorno, que é a grande preocupação de todos aqueles que pretendem se ausentar da empresa num determinado tempo. Tá? Também é super importante a empresa entender qual a vantagem dessa situação. O empregado não vai pedir demissão, então você não vai perder, via de regra, um trabalhador um colaborador que contribui para o seu negócio. Você não vai ser feito um processo rescisório onde geram aqueles encargos, toda aquela coisa. Simplesmente o contrato de trabalho ficará suspenso, não haverá pagamento para o empregado, tampouco atividade laboral. A vantagem dessa situação é a ausência da burocracia, de um processo rescisório, tampouco aquela situação que não é agradável para ambos os lados, que seria a rescisão contratual, um pedido de demissão, ou talvez até a gente poderia dizer que é uma situação comum, dependendo da categoria, uma demissão sem justa causa, meio que forçada, meio que desgostosa para ambas as partes. Essa é a vantagem da licença não remunerada, e é um instituto que vem sendo utilizado cada vez mais pelas empresas que têm uma visão além daquilo que se tinha no passado. Qualquer dúvida, a gente está aí para sanear qualquer situação do tipo.